to new places, going up to new atmospheres. Gotta have new ears, new ears. Heavenly places, heavenly places, heavenly, heavenly places, heavenly places, heavenly places, heavenly, heavenly places. New revelation, new revelation. What are you doing? Where are you going? You're gonna give. Some of you've been fighting for a very long time. Some of you've been fighting that ground warfare for a very long time. Sticking out your fists and fighting. God wants to take you to new places, new places, new places, new places, new places, new places, new revelation, new revelation, new perspective, new perspective. Aerial view, aerial view, aerial view, aerial view, aerial view. I declare over you, God has given you the air. God has given you the air. So fly. It's time to spread out your wings. It's time to shake off the things that hold you down. It's time to spread out your wings. And fly. Just do you see what I see? Do you hear what I hear? Do you know what I know? Do you want what I want?
have given you wings. I have set you free from the things that held you. I have given you wings. I have set you free. So come to me, fly. Nothing's gonna hold me like a bird in the air. You have escaped the snare. Like a bird in the air. You've escaped the snare. Like a bird in the air, you've escaped the snare of the enemy. You have been set free. 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 Nothing, 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 no, nothing can ever hold you.
a Nova Jerusalém. Apocalipse 21, verso 1. Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. Confirmação. Mateus 19, 28-30. Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo, e o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, vocês, os meus discípulos, também vão sentar-se em 12 tronos para julgar as 12 tribos do povo de Israel. E todos os que, por minha causa, deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais, e também a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Romanos 8, 18-30. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado, de modo nenhum, com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém existe esta esperança: um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas, se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Atos 2, 16-21. O que, de fato, está acontecendo, é o que o profeta Joel disse. É isto o que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões, e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima, no céu, farei com que apareçam coisas espantosas. E embaixo, na terra, farei milagres. Haverá sangue, e fogo, e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro, e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. 2 Pedro 3, 13-16. Porém Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos. Pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a você sobre esse assunto. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas quando escreveu a respeito disso.
Nas cartas dele, há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas. E assim eles causam a sua própria destruição. Isaías 65. 16, 25. Qualquer pessoa na terra prometida que pedir uma bênção vai pedi-la ao Deus fiel. E quem fizer uma promessa fará em nome do Deus fiel. O Senhor diz ao seu povo: vocês esquecerão as desgraças que sofreram, e eu também não lembrarei mais delas. Pois eu estou criando um novo céu e uma nova terra. O passado será esquecido, e ninguém lembrará mais dele. Alegrem-se, fiquem felizes para sempre com aquilo que eu vou criar, pois vou encher de alegria a cidade de Jerusalém e vou dar muita felicidade ao seu povo. Eu ficarei contente com Jerusalém, e o meu povo me encherá de alegria. Nunca mais se ouvirá em Jerusalém nem barulho de choro, nem gritos de aflição. Nunca mais morrerão ali criancinhas de poucos dias. Ninguém morrerá antes de ficar bem velho. Morrer aos 100 anos será morrer moço, e não chegar aos 100 anos será uma maldição. Vocês construirão casas e morarão nelas, farão plantações de uvas e beberão do seu vinho. Não construirão casas para outros morarem nelas, nem farão plantações de uvas para outros beberem do seu vinho. O meu povo viverá muitos anos, como as árvores, e todos terão o prazer de aproveitar as coisas que eles mesmos fizeram. Todo o seu trabalho dará certo, e os seus filhos não acabarão na desgraça, pois eles e os seus descendentes serão a raça que eu abençoarei para sempre. Antes mesmo que me chamem, eu os atenderei. Antes mesmo de acabarem de falar, eu responderei. Os lobos e os carneirinhos pastarão juntos, os leões comerão palha como os bois, e as cobras não atacarão mais ninguém. E no meu monte santo não acontecerá nada que seja mau ou perigoso. O Senhor falou. Apocalipse 21. Verso 2 a 6. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço novas todas as coisas. E também me disse: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei água para beber, de graça, da fonte da água da vida. Confirmação. Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Apocalipse 21. Versos 7 a 12. Aqueles que conseguirem vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles, e eles serão meus filhos. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas veio e me disse: venha, e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então o Espírito de Deus me dominou, e o anjo me levou para uma montanha grande e muito alta. Ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa, que descia do céu e vinha de Deus, brilhando com a glória de Deus. A cidade brilhava como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe, clara como cristal. Ela era cercada por uma muralha muito alta e grande, com 12 portões, guardados por 12 anjos. Nos portões estavam escritos os nomes das 12 tribos do povo de Israel. Lucas 6. 12-16. Naquela ocasião Jesus subiu um monte para orar, e passou a noite orando a Deus.
Quando amanheceu, chamou os seus discípulos, e escolheu 12 deles. E deu o nome de apóstolos a estes 12. Simão, em quem pôs o nome de Pedro. E o seu irmão André. Tiago e João. Filipe e Bartolomeu. Mateus e Tomé. Tiago, filho de Alfeu. Simão, o nacionalista. Judas, filho de Tiago. E Judas Iscariotes, que foi o traidor. Apocalipse 21, versos 13 a 22. Havia 3 portões de cada lado, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste e 3 ao oeste. A muralha da cidade estava construída sobre 12 rochas, nas quais estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falou comigo levava consigo uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a muralha. A cidade era quadrada, pois o seu comprimento era igual à sua largura. O anjo mediu a cidade com a vara de ouro e viu que media 2.200 quilômetros. O seu comprimento, largura e altura eram iguais. O anjo mediu também a muralha e viu que tinha 64 metros de largura, conforme as medidas comuns que o anjo estava usando. A muralha era de jaspe, e a própria cidade era de ouro puro, claro como vidro. As rochas do alicerce da muralha estavam enfeitadas de todo tipo de pedras preciosas. A primeira rocha estava enfeitada de jaspe, a segunda, de safira, a terceira, de ágata, a quarta, de esmeralda, a quinta, de sardônica, a sexta, de sárdio, a sétima, de crisólito, a oitava, de berilo, a nona, de topázio, a 10ª, de crisópraso, a 11ª, de jacinto, e a 12ª, de ametista. Os 12 portões são 12 pérolas. E cada um desses portões era feito de uma só pérola. A rua principal era de ouro puro, claro como vidro. Não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Confirmação. João 2. 18, 22. Aí os líderes judeus perguntaram: que milagre você pôde fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: derrubem este templo, e eu o construirei de novo em 3 dias. Eles disseram: a construção deste templo levou 46 anos, e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias. Porém o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso e então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Apocalipse 21, versos 23 a 25. A cidade não precisa de sol nem de lua para a iluminarem, pois a glória de Deus brilha sobre ela, e o Cordeiro é o seu candelabro. Os povos do mundo andarão na luz dela, e os reis da terra vão lhe trazer as suas riquezas. Os portões da cidade estarão sempre abertos o dia inteiro. Não se fecharão porque ali não haverá noite. Confirmação. Isaías 60. Levante-se, Jerusalém. Que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a sua luz. A glória do Senhor está brilhando sobre você. A terra está coberta de escuridão, os povos vivem nas trevas, mas a luz do Senhor está brilhando sobre você. Sobre você aparece a glória de Deus. Atraídos pela sua luz, Jerusalém, os povos do mundo virão. O brilho do seu novo dia fará com que os reis cheguem até você. Jerusalém, olhe em redor e veja o que está acontecendo. Os seus filhos estão voltando, eles estão chegando. Os seus filhos vêm de longe, as suas filhas vêm nos braços das mães. Quando você vir isso, ficará radiante de alegria, cheio de emoção, o seu coração baterá forte. Os povos que vivem no outro lado do mar virão, trazendo todas as suas riquezas para você. Os povos de Midian e de Efa chegarão com enormes caravanas de camelos. Virá também o povo de Sabá, trazendo ouro e incenso. Todos eles anunciarão as grandes coisas que o Senhor fez. De Quedar e de Nebaiote virão carneiros que serão oferecidos no altar de Deus como sacrifícios que agradam a Ele.
O Senhor fará com que o seu lindo templo seja mais belo ainda. Que navios são esses que vêm deslizando como nuvens, como pombas voltando ao pombal? São navios que vêm de longe. Os maiores vêm na frente, trazendo o povo de Deus de volta para o seu país. Trazem também prata e ouro para oferecer ao Senhor, o Santo Deus de Israel, que deu a vocês, o seu povo, muita glória. O Senhor diz a Jerusalém: estrangeiros reconstruirão as suas muralhas, e os reis deles trabalharão para você. Eu estava irado e por isso a castiguei, mas eu a amo e tenho compaixão de você. Os seus portões ficarão sempre abertos, não serão fechados nem de dia nem de noite, para que as nações, guiadas pelos seus reis, tragam as suas riquezas para você. As nações que não a servirem, serão destruídas. Elas serão completamente arrasadas. Cipreste, pinheiro e zimbro, que são as melhores madeiras do Líbano, serão trazidos para você, a fim de tornarem ainda mais belo o meu templo, o estrado onde descansam os meus pés. Também virão os filhos dos reis que a exploraram, e maltrataram e se ajoelharão em frente de você. Todos os que a desprezaram, virão até você e encostarão o rosto no chão. Você será chamada de Cidade do Senhor, a Sião do Santo Deus de Israel. Nunca mais você será odiada, nunca mais será uma cidade abandonada, sem moradores. Eu farei com que você seja bela e poderosa, com que seja para sempre uma cidade alegre. Nações e reis estrangeiros cuidarão de você, como a mãe que dá de mamar ao filho. Então você ficará sabendo que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, que eu, o poderoso Deus de Israel, sou o seu Redentor. Em vez de bronze, eu trarei ouro para você, e prata, em vez de ferro. Trarei bronze e ferro, em vez de madeira e pedras. Farei com que a paz seja o seu rei e com que a justiça a governe. Nunca mais haverá violência na sua terra. O seu país não será destruído e arrasado novamente. Você chamará as suas muralhas de salvação, e os seus portões de louvor a Deus. Nunca mais o sol a iluminará de dia, nem a lua, de noite. Pois eu, o Senhor, serei para sempre a sua luz, e a minha glória brilhará sobre você. Eu serei o seu sol e a sua lua, um sol que nunca se põe, uma lua que não para de brilhar. A minha luz brilhará sobre você para sempre, e os seus dias de luto chegarão ao fim. O seu povo fará o que é direito, e para sempre será dono da terra prometida. Eles são a planta que eu plantei. Com as minhas próprias mãos, eu os fiz para que eles mostrem a todos a minha grandeza. Este punhado de gente será um povo numeroso. Esta nação, tão pequena, será a mais poderosa de todas. Eu sou o Senhor, e logo, no tempo certo, farei com que isso aconteça. Apocalipse 21, versos 26 a 27. As nações vão trazer os seus tesouros e as suas riquezas para a cidade. Porém nela não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faça coisas vergonhosas ou que conte mentiras. Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro. Apocalipse 22. Versos 1 a 2. O anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutas por ano, isto é, uma por mês. E as suas folhas servem para curar as nações. Confirmação. Ezequiel 47. 1:12. O homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada, saía a água que corria na direção do leste, pois o templo dava frente para esse lado. A água corria por baixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora até o portão que dá para o leste. O riacho saía do lado sul do portão. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza, para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida, ele mediu mais 500 metros, e a água subiu até os meus joelhos.
Mais 500 metros, e a água chegou até a minha cintura. Finalmente, mediu mais 500 metros, e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Aí ele me disse: Homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Então o homem me levou de novo para a margem. Quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores nos dois lados. Então ele me disse: Esta água corre para o leste e desce até o rio Jordão, e até o Mar Morto. Quando entra neste mar, ela faz com que a água salgada do mar vire água doce. Em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes. O rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas e ele trará vida por onde passar. Desde a fonte de Gedim até a de Edlaim, haverá pescadores na praia do mar, e ali eles estenderão as suas redes para secarem. Haverá ali muito peixe e muitas espécies de peixes, como no mar Mediterrâneo. Mas nos brejos e nos charcos a água não ficará boa. Essa água servirá para a produção de sal. Nas duas margens do rio, crescerão árvores frutíferas de todo tipo. As suas folhas nunca murcharão, e as árvores nunca deixarão de dar frutas. Darão frutas novas todos os meses, pois são regadas pelo rio que vem do templo. As frutas servirão de alimento, e as folhas, de remédio. Apocalipse 22. Versos 3 a 6. E não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o adorarão. Verão o seu rosto, e na testa terão escrito o nome de Deus. Ali não haverá mais noite, e não precisarão nem da luz de candelabros nem da luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles. E reinarão para todo sempre. Então o anjo me disse: Essas palavras são verdadeiras, e merecem confiança. O Senhor Deus, que dá o seu Espírito aos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que precisam acontecer logo. Confirmação. Apocalipse 1:3. Neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Cristo enviou o seu anjo para que, por meio dele, o seu servo João soubesse dessas coisas. João contou tudo o que viu, e aqui está o que ele contou, a respeito da mensagem de Deus e da verdade revelada por Jesus Cristo. Feliz quem lê este livro, e felizes aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética, e obedecem ao que está escrito neste livro. Pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Apocalipse 22. Versos 7 a 15. Escutem. Diz Jesus: Eu venho logo. Felizes os que obedecem às palavras proféticas deste livro. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. E, quando acabei de ouvir e ver, caí de joelhos aos pés do anjo que me mostrou essas coisas, e ia adorá-lo. Mas ele me disse: Não faça isso. Pois eu sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e todas as pessoas que obedecem às palavras deste livro. Adore a Deus. E o anjo continuou: Não faça segredo das palavras proféticas deste livro, pois o tempo de acontecerem essas coisas está perto. Quem é mau, que continue a fazer o mal, e quem é imundo, que continue a ser imundo. Quem é bom, que continue a fazer o bem, e quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. Escutem. Diz Jesus: Eu venho logo. Vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais e os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Confirmação. Mateus 7. 1-6. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus.
Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês, e os atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles as pisarão. Apocalipse 22. Versos 16 a 17. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o famoso descendente do rei Davi. Sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: venha. Aquele que ouve isso diga também: venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receba de graça da água da vida. Confirmação. Apocalipse 21. 5, 7. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço novas todas as coisas. E também me disse: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras, e merecem confiança. E continuou: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei água para beber, de graça, da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles, e eles serão meus filhos. Apocalipse 22. Versos 18 a 20. Eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas deste livro. Se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará ao castigo dela as pragas descritas neste livro. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro, Deus tirará dela as bênçãos descritas neste livro, isto é, a sua parte da fruta da árvore da vida, e também a sua parte da cidade santa. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz: certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. Confirmação. 1 Coríntios 16. 21, 24. Escrevo isto com a minha própria mão. Saudações de Paulo. Quem não ama o Senhor, que seja amaldiçoado. Maranata. Vem, nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. E que o meu amor esteja com todos vocês, pois estamos unidos com Cristo Jesus. E que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. This is a realm of your glory. This is a realm of your grace. I can feel your mighty power. It is moving in this place. Da da da, 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 da da da. La la la, 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 la la la. Ask him to change you tonight. In the presence of angels, with God's glory on the wings. Like the voice from many waters, I can hear the angels sing. Holy, singing holy.
dancing